Olá, terceiro ano, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os imigrantes e o café, que é o tema da semana 6 do volume 2 do PET de História. Com o fim da escravidão, surgiu a necessidade de mão de obra para trabalhar nas lavouras brasileiras, como nós já vimos nas semanas anteriores. A opção pelo imigrante como solução para o problema de mão de obra estimulou a vinda de milhares de europeus para o Brasil. Eles vieram para cá impulsionados pela busca de trabalho e pelo desejo de ter uma terra própria. Eram, em sua maioria, pessoas pobres que fugiam das guerras e da escassez de terras agricultáveis e vinham para um país jovem que a propaganda apresentava como um paraíso com muitas terras e clima saudável. Esses imigrantes vinham para o Brasil atraídos por muitas propagandas lá na Europa que prometiam a eles terras, clima agradável, um terreno para construir sua casa, ter sua própria plantação, mas não era exatamente assim que eles vinham. Quando vinham para o Brasil, esses imigrantes vieram numa série de sistema de parceria. Que é isso? Os imigrantes que desejavam vir eram contratados pelos proprietários das fazendas. Estes pagavam a passagem de navio, o deslocamento do porto até a fazenda e a hospedagem. Deste modo, chegavam ao destino endividados e sem poder obter a sonhada propriedade de terra. Igualmente, os colonos não podiam abandonar a fazenda enquanto não pagassem o que deviam. Ou seja, esses imigrantes, eles eram contatados lá na Europa, faziam um acordo com o proprietário da fazenda e vinham. Só que eles depois eram cobrados pelo preço da passagem, da habitação, da hospedagem, de todos esses gastos, eles já chegavam nas fazendas para trabalhar muito endividados, e isso só piorava. O cafeicultor e político Nicolau Campos Vergueiro foi um pioneiro na introdução desse tipo de mão de obra no Brasil. Entre 1847 e 1857, ele trouxe cerca de 180 famílias provenientes das mais diferentes regiões da Europa. Antes de chegarem em terras brasileiras, os interessados no trabalho nas lavouras de café assinavam um contrato de parceria com o senador Campos Vergueiro. Nesse documento, ficava estabelecido o número de pés de café sob a responsabilidade da família imigrante. Com a finalização da colheita, os lucros conseguidos com a venda das sacas eram divididos entre imigrantes e proprietário. No entanto, essa primeira parte do contrato escondia uma outra série de exigências que indicavam a exploração dessa mão de obra. Por quê? Os imigrantes já chegavam ao Brasil devendo ao fazendeiro o custo da passagem, que era alto. Além disso, o imigrante comprava fiado suas roupas, ferramentas e remédios, vendidos a preços elevados nos armazéns da própria fazenda. É importante lembrar que, ao longo da história brasileira, os trabalhadores braçais nunca contaram com nenhum tipo de garantia e sempre estiveram à mercê do desmando e da ganância dos grandes proprietários. Os imigrantes eram frequentemente desrespeitados, pois a mentalidade dos fazendeiros era escravista, ou seja, além de serem explorados, estarem endividados e presos aos fazendeiros, esses imigrantes também eram castigados, desrespeitados, humilhados, porque esses fazendeiros ainda tinham aquela mentalidade escravista, da forma como eles tratavam os escravos com violência, com humilhações, com desrespeito, eles também tratavam os imigrantes, que não aceitavam essa situação e se revoltavam com essa condição. Nesse contexto, ocorreu em 1857 a Revolta de Ibicaba, que foi um movimento em que os colonos da fazenda de Ibicaba,
que é desse cafeicultor, desse político, esses colonos reagiram aos maus tratos e à exploração. Orientados por Thomas Davates, que era um líder religioso da comunidade, os europeus mobilizaram-se na expectativa de se tornarem pequenos ou médios proprietários, que era o que eles desejavam quando saíam da Europa. Davates denunciou com detalhes no seu livro Memórias de um Colono no Brasil a opressão sofrida por ele e por seus companheiros. A chamada Revolta de Ibicaba ganhou repercussão e conseguiu ser notada pelo Império Brasileiro e também na Europa. Essa não foi uma revolta violenta, não houve confronto direto entre as partes envolvidas, né, entre os fazendeiros e os colonos, mas foi um protesto, foi um manifesto desses imigrantes que chamou a atenção das autoridades brasileiras e também das autoridades europeias. E por causa disso, as relações de trabalho foram revistas e remodeladas. Não mudou muita coisa, a condição de vida deles não melhorou totalmente, mas pelo menos essas humilhações, intimidações que eles sofriam diminuiu consideravelmente. A aula de hoje eu vou encerrar por aqui. Nós falamos hoje sobre como eram as condições que esses imigrantes vivenciaram durante esse período de grande imigração aqui para o Brasil. Eu quero que vocês estudem o tema, façam as atividades complementares, que na próxima semana nós vamos falar um pouco mais sobre essa imigração e como que mudou nas relações dos colonos com os fazendeiros aqui no Brasil. Até lá!